Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal realiza a abertura do ano judiciário. A consultora jurídica Karina Zucolotto traz os destaques da pauta de julgamentos. Karina, boa noite. Boa noite, William. Me fale dessa quarta-feira. A previsão da pauta de julgamentos desta quarta-feira, nós temos apenas 3 processos elencados e um dele de grande repercussão e cujo tema foi trazido ao plenário do Supremo em 2016 em 2 momentos. Em novembro foi iniciado o julgamento de uma ADPF proposta pelo Partido Rede, em que se buscava justamente uma interpretação da Constituição no sentido de que todas aquelas pessoas que ocupassem cargos que possivelmente pudessem ascender à presidência da República enquanto substitutos do presidente diante da sua ausência, não poderiam assumir esse cargo se tornassem réus em ação penal aqui no Supremo Tribunal Federal. E essa ação foi proposta justamente para tentar afastar, à época, Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara dos Deputados e tinha acabado de se tornar réu em uma ação penal aqui no Supremo Tribunal Federal. Essa ação teve o julgamento iniciado, como eu disse, em novembro. 6 ministros já haviam votado no sentido da impossibilidade de Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, mas réu num processo no Supremo, assumir a presidência. Mas o julgamento de mérito não foi concluído porque o ministro Dias Toffoli havia pedido vista do processo, interrompendo, portanto, o resultado final desse julgamento de mérito. Nesse meio tempo, o ministro Teori Zavascki acabou deferindo uma cautelar para afastar Eduardo Cunha da presidência e do exercício do mandato, o que acabou culminando mais para frente com a cassação do mandato de Eduardo Cunha. Aí a pergunta que se fazia era, a ADPF fica prejudicada? Não, ainda há necessidade de que essa ADPF volte a julgamento no plenário para se concluir o voto, que deve ser trazido com voto vista do ministro Dias Toffoli, e se concluir efetivamente se haveria ou não o prejuízo em razão desse afastamento de Eduardo Cunha. Só que, ainda aguardando esse julgamento, o Partido Rede ingressa com um novo pedido de liminar, que foi deferido pelo ministro Marco Aurélio, em razão do senador Renan Calheiros, então presidente do Senado da República, ter também se tornado réu numa ação penal aqui no Supremo. E se pedia justamente o afastamento de Renan do cargo, já que ele seria, enquanto presidente do Senado, um possível substituto da presidência da República. O ministro Marco Aurélio defere a liminar, e essa liminar, para ter força vinculante, ela precisa ser referendada no plenário, porque se trata de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ação própria, cuja decisão é vinculante, mas que precisa desse referendo no plenário. E os ministros, por votação unânime, confirmaram aquele entendimento que ainda não havia terminado no mérito dessa ADPF, que deve ser retomada nessa quarta-feira, no sentido de que substitutos da presidência da República, ou aquelas pessoas que ocupam o cargo na linha de substituição da presidência, não podem assumir este cargo se tornarem réus em ação penal aqui no Supremo. Mas nesse segundo pedido de liminar, os ministros ainda decidiram que a Constituição, e aí foi uma decisão por maioria, não prevê a necessidade de afastamento do cargo. Então, Renan Calheiros se manteve presidente do Senado, mas com essa impossibilidade de assumir a presidência, caso houvesse essa necessidade. Para quarta-feira, o que deve ser julgado dos 3 processos que estão aguardando a pauta, estão pautados para quarta-feira, a ADPF 402, que deve ser retomada com o voto vista do ministro Dias Toffoli e confirmar definitivamente qual é a interpretação que o Supremo dá para esses casos de substituição da presidência da República, em casos em que os ocupantes dessa linha de substituição sejam já considerados réus em ação penal aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se definitivamente esse assunto se encerra, já que em novembro nós tivemos o início do julgamento, em dezembro uma outra circunstância que acabou revolvendo toda essa matéria, e agora na primeira semana de fevereiro, já iniciando os trabalhos no Judiciário, esse é o tema que abre a pauta do plenário na quarta-feira. Karina, obrigado por estar aqui mais uma vez no Jornal de Justiça e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço.